Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Diariamente haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebestes a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível. Sob o ponto de vista fenomênico, se suspira pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Trecho da mensagem O Teu Dom, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Anotação em Serviço, do livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Corrigir-nos, sim e sempre. Condenar-nos, não. Valorizemos a vida pelo que a vida nos apresente de útil e belo, nobre e grande. Mero dever melhorar-nos, melhorando o próprio caminho, em regime de urgência. Todavia, abstermos-nos do hábito de remexer inutilmente as próprias feridas, alargando-lhes a extensão. Somos espíritos endividados de outras eras e, evidentemente, ainda não nos empenhamos como é preciso ao resgate de nossos débitos. No entanto, já reconhecemos as próprias contas com a disposição de extingui-las. Virtudes não possuímos, contudo, já não mais descabamos conscientemente para criminalidade e vingança, violência e crueldade. Não damos aos outros toda a felicidade que lhes poderíamos propiciar. Entretanto, voluntariamente, não mais cultivamos o gosto de perseguir ou injuriar, seja quem seja. Indiscutivelmente, não nos dedicamos de todo, por enquanto, à prática do bem, como seria de desejar. Todavia, já sabemos orar, solicitando a divina providência nos sustente o coração contra a queda do mal. Não conseguimos infundir confiança nos irmãos carecentes de fé. No entanto, já aprendemos a usar algum entendimento no auxílio a eles. Por agora, não logramos romper integralmente com as tendências infelizes que trazemos de existências passadas, mas já nos identificamos na condição de espíritos inferiores, aceitando a obrigação de reeducar-nos. Servos dos servos, que se vinculam aos obreiros do Senhor, na seara do Senhor. Busquemos esquecer-nos a fim de trabalhar e servir. Para isso, recordemos as palavras do apóstolo Paulo nos versículos 9 e 10 do capítulo 15 de sua primeira carta aos Coríntios. Não sou digno de ser chamado apóstolo,
mas, pela graça de Deus, já sou o que sou. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Espiritualidade, Atualidade e Tempo de Regenerar. O 18º Semestre. Seminário Espírita de Pernambuco irá ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho no Centro de Convenções Teatro Guararapes e contará com a participação de Décio Iandoli, André Trigueiro, Denise Lino, Jorge Elahá, Rodrigues Salles, Rossando Crisley, Frederico Menezes, e a abertura do evento, que antes estava prevista para ser com Devaldo Franco e será realizada por Alberto Almeida. Também ocorrerá os seminários temáticos no dia 6 de agosto próximo, realizado pela SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. O evento ocorrerá via online, no horário de 8 horas 17h30, no canal do YouTube da SEEC Caruaru. Haverá a participação de diversos expositores do movimento espírita de conhecimento nacional. Um deles será Andrei Moreira. Ele abordará o tema terapia psíquica e sexualidade, uma visão científica e espiritual. Haverá também a participação de Luiz Fernando Lopes, com a temática educação afetiva sexual, cultura, psiquismo e a dinâmica transpessoal. Também haverá um seminário com Marcel Mariano. Esse abordará o tema sexo e obsessão, a interferência espiritual e os processos terapêuticos. Também ocorrerá no dia 6 de agosto o Intercep, patrocinado pela Federação Espírita Pernambucana, que é o movimento de integração dos centros espíritas do interior. Será na cidade de João Alfredo e ocorrerá na sede do Centro Espírita Luz Divina. Será das 9 horas às 16h30. Inscrições através do link enviado pela Federação Espírita Pernambucana às instituições espíritas de nosso estado na região agreste. Esse evento se direciona, sobretudo, à integração das instituições espíritas da região agreste de Pernambuco. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Continuação. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Pergunta-se: que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas, sobre as partes de certo modo abstratas
da sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Capítulo 18, número 15. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. O espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, consideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se foi tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz. Esse mês de julho, a casa está com as atividades suspensas. Retornará no próximo mês, no mês de agosto, em novo endereço, na rua São Cristóvão, número 581, bairro Petrópolis, próximo à subestação de energia da CELP. Os horários das reuniões são aos sábados, às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados às 3 horas da tarde e às segundas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 837. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Resposta dos espíritos: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14, lemos: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Desculpa Sempre, trazida a nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e que faz parte do livro Fonte Viva. Ele assim nos escreveu: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo,
lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela, através da nociva complacência para contigo mesmo. Não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite, domingo às 4h da tarde. Lá Espírita Maria Dolores, localizado na rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru, na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos às 4h30 da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, Rádio Ouvinte, nessa segunda parte do programa direcionada a perguntas e respostas. Queremos lembrar apenas um dos eventos citados, que é o evento mais próximo, esse que vai ocorrer no dia 28, 29 e 30 agora de julho, que é o 18º Semesp, grande evento espírita do nosso estado, que será realizado no Centro de Convenções Teatro Guararapes e contará com a participação de diversos palestrantes renomados no movimento espírita. A abertura do evento será com o Alberto Almeida, que fará a palestra no dia 28, na sexta-noite. Depois continuará no dia 29 e 30 com Décio Iandoli, André Trigueiro, Denise Lino, Jorge Elahá, Rodrigues Salles, Ronsandro Klingey, Frederico Menezes. E esse evento, que se realiza agora há 18 anos em nosso estado, ele, aqui em Caruaru, você pode localizar ingressos através do telefone DDD 81 998 98 9800. Vamos então para a primeira questão com os temas abordados nesta manhã. O que é intercâmbio direto com o plano espiritual? Na abertura do programa, na mensagem O Teu Dom, o Espírito Emmanuel nos fala a respeito desse intercâmbio direto com o plano invisível, com o plano espiritual. Sob o ponto de vista fenomênico, ele se refere a toda a gama de manifestação da chamada mediunidade ostensiva. E ele faz essa referência colocando para nós algumas importantes observações.
A primeira, quando ele diz assim: não te aflijas, se ainda não recebestes a credencial para o intercâmbio direto. E depois ele acrescenta: se aspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te também que és um espírito imortal, temporariamente na Terra. Então aqui nós queremos destacar esse aspecto a que o Emmanuel se reporta. De fato, todos nós somos espíritos, quer estejamos sob o véu do corpo físico, do corpo denso, ou estejamos com o corpo espiritual na realidade que envolve o planeta Terra como espíritos desencarnados. Mas em essência, todos nós somos espíritos. E de fato, através do pensamento, das ligações mentais, fluídicas, nós estamos em constante intercâmbio com a realidade espiritual da vida, através dos fenômenos da intuição e da inspiração. Mesmo que não tenhamos manifestado nenhum aspecto da mediunidade ostensiva, todos participamos desse grande intercâmbio que existe, objetivando o progresso e a evolução de todos nós. Porque coube à doutrina espírita direcionar a prática da mediunidade através do Evangelho do Cristo, utilizando-se desse meio para a motivação do crescimento, do melhoramento moral, tanto de espíritos encarnados quanto desencarnados. E desse modo, com o amparo do esclarecimento desta doutrina, independente de termos ou não mediunidade ostensiva, somos todos partícipes desse grande intercâmbio que ocorre sem que os olhos físicos, na maioria das vezes, possa detectar, exceto nos fenômenos de materialização. Mas é nesse sentido que Emmanuel aqui nos chama a respeito dessa credencial para o intercâmbio direto, né? Dessa autorização, dessa possibilidade de ostensivamente estarmos em relação com o mundo dos desencarnados. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Por que Emmanuel afirma: condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz? É uma advertência muito séria que Emmanuel faz, porque, de fato, a condenação que muitas vezes exercemos sobre as pessoas ou até mesmo sobre acontecimentos podem, na medida em que intensificamos o direcionamento mental para elas, de estarmos, sem perceber, promovendo e instigando maiores atos de desequilíbrios. E é por isso que Emmanuel coloca de uma forma bem esclarecedora: é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço de luz. Isso deve significar para nós um cuidado naquilo que alimentamos através do pensamento e dos sentimentos. Afinal de contas, a percepção da realidade espiritual trazida a nós pela revelação espírita deixa bem claro que a lei divina, que de fato se verifica, quer seja no mundo material ou no mundo espiritual, é a lei do progresso, é a lei do aperfeiçoamento.
são os objetivos da perfeição que irão envolver a todos os espíritos criados por Deus. É a felicidade maior. Se é assim, o mal não merece destaque em tempo algum e devemos sempre ser atentos divulgadores do bem, do positivo, do progresso, porque afinal de contas é o destino de todos nós. Já assinalado pelo Cristo ao afirmar: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, finalizando essa interpretação, Emmanuel diz: opondo barreiras ao serviço da luz. Vejam só, quando nós, através das conversações, através do compartilhamento de informações ruins, de crimes, de desequilíbrios, sem o percebermos, estamos sendo, ou podemos estar sendo, instrumento das trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Por isso, busquemos extrair de todas as ocorrências e situações lições ou advertências para o melhoramento espiritual nosso e de quem esteja envolvido na situação, para que nós possamos sempre estarmos como instrumentos da luz, da divulgação do bem e do amor, como nos recomenda o Evangelho do Cristo. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Emmanuel ensina: quem perdoa recebe do Pai Celestial o alvará da libertação de si mesmo. Que alvará é este? Na mensagem do livro Fonte Viva, a mensagem que se intitula Desculpa Sempre, Emmanuel nos traz essa importante advertência. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo. Vamos comentar um pouco, porque essa questão é muito séria. De fato, quando nós, sejam quais tenham sido as circunstâncias, somos alcançados por uma ação, por uma atitude prejudicial, que estabeleceu um clima de animosidade, de revolta, de desejo de revide, nós, através do alimento dessa aversão, nós nos tornamos ligados fluidicamente, espiritualmente, àquele que de algum modo nos causou um prejuízo, e nós ficamos alimentando o ressentimento. O resultado é que nós passamos a ficar presos dessas pessoas. O alvará de libertação a que Emmanuel se refere é o perdão, na consciência que se liberta mesmo daquele que tenha causado um prejuízo, uma provação, uma dificuldade para nós. Como aprendemos através da lei de causa e efeito, nós, devido ao passado espiritual, onde muitas vezes prejudicamos e criamos sofrimentos para outros, abrimos portas para resgates e ressarcimentos nas experiências reencarnatórias futuras, que pode ser atual.
Então, se somos prejudicados, sempre há possibilidade de refletir quem errou primeiro, porque sempre é possível que tenha sido nós mesmos. E o perdão é, de fato, o alvará para que nos sintamos libertados. Estamos, assim, chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos a audiência. Estamos com vocês aqui todos os domingos, 7h30 da manhã, com o programa Espiritismo em Marcha, na sua Rádio Liberdade. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.